Você acredita que tem gente que perde tudo porque pulou a primeira etapa da obra? Nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 piores erros que você pode cometer na hora de construir suas kitnets e podem fazer você perder dinheiro e o seu lucro aí na hora de alugar suas kitnets. E vou te explicar como você vai fugir dele antes que seja tarde demais. Meu nome é Bruna Barolo, sou arquiteta do escritório Projeto Ideal Online. Eu já realizei mais de 350 projetos que facilitam a vida dos meus clientes, entregando um projeto adequado para o terreno, aproveitando todo o potencial do terreno e alinhado com a lei, para você evitar qualquer tipo de problema de multa e embargo. Então é muito importante isso também. Por isso a gente faz também um estudo de viabilidade para você. Então, se você quer viver de aluguel sem dor de cabeça, ouça quem é especialista nesse assunto e fique comigo até o final desse vídeo para você evitar esses erros. Toda semana a gente recebe inúmeras mensagens aqui no escritório de clientes que já iniciaram a obra sem ter um projeto. E aí eles param logo no início porque não sabe como que vai colocar a escada, não sabe se essa escada vai encaixar no andar de cima, e aí faltou uma janela, faltou um acesso, uma circulação. E aí depois de ter gastado rios de dinheiro, que a gente sabe que uma obra não é barata, a pessoa vem desesperada querendo uma solução, né? Querendo que a gente ajuste e consiga resolver isso. E eu que quase fiquei sem minha casa depois que meu pedreiro deixou eu no prejuízo. E eu vou contar pra vocês um pouco dessa história. Eu, como uma bela sonhadora, construí minha casa de steel frame e até postei vídeos aqui no meu canal desde o começo de ela sendo construída super rápido, legal, do jeito que ela passei. Porém, no meio da construção, depois que o pedreiro parou por causa do final do ano, nós percebemos muitos erros de linear e do laço e um monte de coisa. Aí deu muito BO, aí nós contratamos engenheiros profissionais, pessoas profissionais para analisar a obra, para todo mundo no fim me confirmar que o pedreiro errou na execução. E eu vou te contar vários erros que aconteceram na minha obra de steel frame para você, que se você for também construir de steel frame, prestar atenção para não acontecer isso com você também. Quando a gente pede ainda a planta da obra, do que foi executado, para a gente saber o que é que tem, as pessoas às vezes nem têm essa planta, porque foi só conversado ali com o pedreiro, né, explicado, e o pedreiro fez, mas depois viu que não deu certo, e aí a pessoa depois não sabe mais o que fazer, para onde ir, como vai finalizar essa obra, porque tá vendo depois que levantou que não ficou bom. E, gente, isso não acontece de vez em quando. Sempre chega essas mensagens aqui pra gente, sempre chega as pessoas que já iniciaram a obra e depois não conseguiram finalizar por conta da falta de projeto, falta de planejamento. E isso quando as pessoas não finalizam a obra e depois da obra finalizada, que gastou todo o dinheiro com material, com mão de obra, né, com acabamento e tudo, e depois de uma obra finalizada viu que os móveis não passa na porta. Corredor, você não consegue fazer uma curva e colocar um sofá. São vários detalhes. Colocou uma janela no lugar errado, aí não cabe um armário no quarto. Principalmente kitnet, gente. São muitos detalhes que você tem que analisar. Cada cantinho importa em uma kitnet. Cada lugar que você vai pôr uma porta importa numa kitnet, porque às vezes uma parede que você ocupa, você não consegue definir um layout dentro do seu imóvel. E aí às vezes você só vai ver isso na hora que o seu inquilino quiser mudar para sua kitnet e não conseguir colocar o mobiliário lá dentro. Pensa que triste que é o inquilino querer alugar o seu apartamento, mas não conseguir pôr os móveis lá dentro. Então isso é muito importante. Um planejamento como um projeto é um investimento que você faz para evitar qualquer erro e retrabalho que você pode ter no futuro. Uma obra depois de pronta é muito custoso você alterar e às vezes até impossível. Então todas essas economias de você pensar no projeto junto com o pedreiro e fazer pode custar muito caro lá na frente. Então repense bastante essas falsas economias que você tá às vezes planejando fazer. Erro número 2: projeto sem ventilação e iluminação natural. Esse item pega demais. Muitas vezes todo mundo quer aproveitar todo o terreno e acaba ocupando tudo, cobrindo tudo, achando que tá fazendo um bom negócio. Gente, isso não pode. A gente precisa ter ventilação e iluminação natural, precisa ter janelas, áreas descobertas, pra gente ter um bom conforto ambiental nas kitnets. Oi, gente. Eu tô reformando minha casa, mas decidi não colocar janela. Na verdade, isso não foi uma decisão. Mas depois que eu comecei a mostrar minha reforma, muita gente me perguntou porque a casa era abafada. E hoje eu vim responder. Assim que você entrar aqui em casa, dá pra perceber que é bem abafado. As únicas entradas de ar que tem são essas aqui do lado da garagem. E foram as únicas que a gente conseguiu fazer. Porque a parede da nossa casa é colada com as dos vizinhos. De um lado tem um e do outro tem outro. E pelo que eu tava vendo, muita gente por aqui também enfrenta esse mesmo problema. Tanto meus outros vizinhos, a única resolução era fazer uma janela na frente. Só que como a obra já tá bem adiantada, eu não queria desmanchar o que já foi feito. A falta de ventilação
ventilação e iluminação natural em uma kitnet compromete diretamente o conforto do inquilino, causando mofo, umidades, doenças respiratórias, tornando o ambiente escuro e clausurado, abafado e, claro, pouco atrativo para quem for lá ver suas kitnets. Acaba gerando mais gastos com eletricidade, porque vai ter sempre luz acesa, vai ter que pôr um ar-condicionado. Então você tem esse gasto maior com eletricidade, o seu inquilino vai ter. Às vezes vai estragar mais os móveis, por mofo, muita umidade, um armário que vai ficar colado na parede, vai estragar mais rápido. E é claro, vai dificultar a locação. A pessoa vai lá olhar, vai ver tudo escuro, sem ventilação, sem claridade, sem um sol pegando em lugar nenhum. E as pessoas não vão querer morar dessa forma. Se forem, não vão ficar muito tempo. Eu tenho certeza que você já foi em algum lugar ou conhece algum lugar que entrou e sentiu aquele cheiro de mofo, sentiu um ambiente úmido, clausurado. E eu tenho certeza que você não gostou. E eu tenho certeza que o seu inquilino também não vai gostar de ter um ambiente assim nas suas kitnets. Então, se você quer oferecer o melhor para evitar vacância e evitar que as pessoas entrem e saiam toda hora, um fluxo muito grande nas suas kitnets, pensem bem e não achem que você deixar um fosso, deixar um afastamento para pôr janela é uma área perdida nas suas kitnets. É muito importante você ter esse espaço, sim. Aqui no escritório dos meus projetos eu não deixo ambiente nenhum sem janela e o ideal ainda é a gente ter a ventilação cruzada para esse ambiente ser bem arejado, para ter um clima bem agradável dentro das kitnets. Isso é muito importante. O terceiro item da nossa lista de 5 erros, terceiro é economizar demais nos materiais, comprando materiais de baixa qualidade. Comprando materiais de baixa qualidade vai acelerar a quantidade de manutenção que você precisa dar. Vai parecer mais rápido, trincas, manchas, mofos, às vezes a parte elétrica. E aí você, ao invés de dar manutenção de 5 em 5 anos, você vai ter que dar manutenção de 6 em 6 meses. Tem material que não vale a pena você economizar. Pensa que às vezes o barato aqui que você está comprando agora, achando que você está economizando, vai te sair bem caro lá na frente. Então não só de comprar um material mais barato, mas economizar e não fazer certas coisas, como por exemplo impermeabilizar a base da sua obra, que aí você vai acabar depois futuramente tendo umidade subindo nas suas paredes, estragando toda a sua parede, que aí você vai ter que dar toda uma manutenção depois. Então não deixe de investir em etapas realmente de obra, de impermeabilizar, comprar uma fiação boa, uma fiação mais grossa. Eu já vi vários casos de os inquilinos terem problemas de queimar todos os eletrodomésticos e acabar cobrando depois do proprietário, da imobiliária, porque a fiação era muito fina e acabou queimando os eletrodomésticos. E aí, pessoal, se tá ruim pra você, imagina pra mim e vou mostrar o motivo. Vou fazer um suco, vou ligar o liquidificador na tomada, ele simplesmente acende igual uma árvore de Natal e fede queimado e sai uma fumaça. Ele não funciona, tá nem com 3 meses que eu comprei e ele já pifou. Então bora lá pro micro-ondas esquentar um pãozinho, né? Tá aí a tomada do micro-ondas, eu vou ligar, né? Eu vou ligar, ele acende, beleza, né? Mas ele não funciona. Ele simplesmente decidiu que não vai mais funcionar. Então é muito importante que você não economize certas coisas. É muito importante você comprar uma parte elétrica boa, fiação, disjuntor, tudo bom, com selos do Inmetro e tudo mais. A tinta, é legal você ter uma tinta boa para você evitar ter tanta manutenção. Você vai fazer uma fachada com a tinta ruim, daqui a pouco ela tá com cara de velha. É um pouquinho a mais que você investe agora que evita problemas futuros. Tem uma pesquisa internacional que foi feita com mais de 2.500 construtoras e mostrou que o retrabalho chega a 11% do custo total do projeto. Uma das maiores causas desses retrabalhos é a baixa qualidade dos materiais feitos. Então, 11% do valor da sua obra é porque você teve que refazer alguma coisa porque você não colocou um material adequado na hora. O nosso quarto erro vem na parte agora financeira, que é a falta de reserva financeira. Iniciar uma obra, seja de kitnets ou qualquer outra, precisa de um planejamento financeiro. Às vezes você vai começar, eu tenho pouco dinheiro, mas eu vou iniciando do jeito que dá, um dinheiro mal planejado, parece que vai ser só um aperto temporário, mas isso depois pode ir virando numa bola de neve e fazendo você atrasar vários pagamentos e ter retrabalhos e prejuízos, acabam engolindo o seu lucro futuro. Você vai pagar mais juros e tudo mais. Muita gente começa a obra com pouco dinheiro, achando que vai dar um jeito depois, mas isso é um erro que pode travar tudo no meio do caminho, você tem que simplesmente parar a sua obra.
Sem planejamento financeiro, a construção para. E às vezes você tem um material que ele vai estragar e o prejuízo começa a vir. Além disso, o custo total da obra vai ficando mais alto, porque você não vai conseguir comprar em volume adequado, que aí você consegue desconto. Você vai ter que ir comprando aos poucos, já que você não tem o dinheiro para fazer a obra. E você não consegue aproveitar. Se a obra vai parando, você não consegue aproveitar a mão de obra de forma contínua, dela iniciar e parar, né? Você fechar aquele valor. Então você acaba gastando mais com mão de obra também. Sem falar, né, gente, no desgaste emocional. É muito difícil você ter conta para pagar e ter que se virar para arrumar um dinheiro. É aquele sufoco, né? Viver no sufoco. Sendo que a gente tem que viver também, tem que ter o nosso conforto, não se matar também, se endividar para conseguir fazer a obra. O ideal é você planejar antes para não passar por isso. É por isso que a gente sempre fala que você deve ter um projeto em mãos completo para você saber tudo que você vai gastar. E junto com o projeto, ter todo o cálculo de material, orçamento e cronograma físico-financeiro que a gente entrega junto com os nossos projetos aqui no escritório, que vão te auxiliar em todo esse planejamento do que você vai gastar em cada etapa da obra. E esses materiais vão te ajudar a você não quebrar tanta cabeça e não passar tanto sufoco depois. O interessante também é você analisar questões de empréstimo antes de iniciar a obra. Não quando você precisa de última hora, que você já tá no sufoco lá precisando de dinheiro, você pega qualquer empréstimo para conseguir o dinheiro para continuar a obra. Essa forma não é ideal, porque normalmente você vai pegar um empréstimo às vezes até com juros mais altos. Quando você tem um projeto, sabe quanto você vai gastar, você já consegue planejar também a data ideal de você conseguir esse empréstimo e qual o melhor empréstimo para você pegar para você conseguir finalizar a obra com juros mais baixos. Às vezes tem uma carência maior, vai dar tempo de você alugar para conseguir pagar esse empréstimo. Então você consegue se planejar depois. E o quinto e último erro que as pessoas ainda cometem antes de construir as kitnets é não pesquisar a demanda dos bairros, né? E não divulgar bem para o público certo as kitnets. Então, um erro muito comum que acontece é a pessoa não entender a demanda no bairro que vai ser construída as kitnets. Muita gente chega pra gente perguntando o que é melhor ela fazer, se é melhor fazer kitnet ou apartamento de um quarto ou mais compacto. Mas, na verdade, não é o que eu acho melhor. Na verdade, você tem que pesquisar o que é melhor aí na sua região. Pesquisar as demandas que existem no seu bairro, qual o público que você quer atender, se são estudantes, se são famílias, se são trabalhadores de alguma indústria que tem por perto. Um corretor de imóveis, talvez local, vai conseguir te passar direitinho quais são as melhores demandas aí da sua região. Sem isso, você corre o risco de construir uma coisa que ninguém procura. Ou às vezes a demanda é baixa. Então, às vezes você faz 30 kitnets em um local que a maioria das pessoas que moram lá são famílias que têm filho e não querem morar em kitnet. Então, ela vai alugar algumas, mas vai ter vacância em outras, porque você tem muita quantidade de kitnet em um lugar que não tem demanda para kitnet. Então, você tem que analisar com calma o público que vive nessa região e aí dessa forma você consegue saber o que é melhor para você evitar qualquer vacância nos seus imóveis. E depois de construir, gente, não fique achando que é só colocar uma plaquinha de aluga-se na frente. Não é todo mundo que vai passar na frente das suas kitnets. Hoje em dia, a gente tem vários outros meios de conseguir esses inquilinos, esses potenciais inquilinos para viverem nas suas kitnets de forma muito mais rápida e prática. Eu fiz um vídeo aqui já no canal, eu vou deixar na descrição aqui para você assistir, um vídeo que dá dicas de como você vai conseguir os melhores inquilinos, como você vai divulgar suas kitnets. É só você clicar aqui na descrição desse vídeo e ver esse outro vídeo, que aí você vai entender e vai conseguir alugar muito mais rápido suas kitnets. Porque às vezes uma pessoa mora fora e ela não tá na cidade, não conhece ninguém na cidade, ela precisa te achar de algum jeito. Então esse jeito é o online, é na internet. Então você precisa estar na internet. É muito simples, é muito fácil. Eu dou as dicas aqui nesse vídeo e é muito importante para você ser visto em todos os lugares e não ter vacância nenhuma nas suas kitnets. Tá sempre aí cheio de gente para morar nelas. Então, gente, anota aí: planejamento, layout, uma ventilação adequada, materiais certos, a reserva financeira que você precisa fazer, as pesquisas de demanda. Você tem que acertar esses itens para evitar qualquer tipo de prejuízo na sua obra. Errou um, já vai ter prejuízo. Errou dois, já vai embora sua renda passiva, seu lucro. Então pense bem para você não errar nesses itens. Tire da cabeça que às vezes você vai gastar dinheiro investindo em bons materiais, investindo em projetos,
projetos. Isso não é gastar, isso é você se planejar e construir corretamente e evitar custos extras depois, e evitar ter uma obra, uma kitnet, um apartamento que ninguém vai querer usar. Para te auxiliar também na questão de custos, eu criei uma planilha que vai te ajudar a calcular os custos para construir a kitnet, para construir o seu imóvel baseado na sua região. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, o link para você baixar gratuitamente essa planilha, tá? Baixe no seu computador, não vai abrir no seu celular. Então, só baixar aqui, lá tem um vídeo que explica como usa. Essa planilha vai te ajudar a iniciar esse planejamento financeiro para você ter noção de custos para iniciar suas kitnets. E eu quero saber de você, se você já cometeu algum erro ou conhece alguém que já cometeu algum desses erros, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a experiência de vocês com relação a isso. E se você tem um amigo aí que tá construindo e tá querendo fazer junto com o pedreiro sem um projeto, encaminha esse vídeo para ele ver que não é um bom negócio. Se você precisa de um projeto ideal que vai te ajudar em todo esse planejamento, esse início, é só você chamar a gente aqui, ó, no WhatsApp e fala com a gente que a gente vai ajudar você. Lembra que o melhor investimento começa com um bom planejamento. Então inicie o seu planejamento, fazendo o seu estudo de viabilidade, um projeto ideal para aproveitar todo o potencial do seu terreno. É só chamar a gente no WhatsApp aqui que a gente vai ajudar você. Então, até a próxima!